boa noite. Tá no ar o Ouro Fino em Campo, programa da Ouro Fino Saúde Animal, direto aqui de Cravinhos, no interior de São Paulo. Na edição de hoje vamos falar sobre produção de silagem, agora no período da safrinha. A gente abre o programa de hoje com uma entrevista da médica veterinária Bruna Gomes sobre safrinha. Bruna, suas informações. Oi, Márcios. Sim, a silagem de safrinha é essa que acontece agora no meio do ano. A gente tem algumas variações no Brasil, algumas regiões não fazem por questões climáticas, mas de forma geral a gente tem aí a silagem de milho planta inteira e as silagens de grãos, que são as mais comuns. Bruna, e como deve ser o planejamento? Excelente você falar de planejamento, Márcios, porque essa é a palavra de qualquer manejo de ensilagem que a gente vai fazer. Então a gente precisa planejar, ter uma ideia de qual a produtividade esperada daquele cultivar, porque isso vai afetar diretamente o cálculo dos aditivos inoculantes que a gente vai utilizar. E são super importantes a gente ter essa noção para a gente utilizar o melhor inoculante. Ele é necessário para qualquer tipo de silagem. A gente tem aí na Ouro Fino o Silosolv MC e o Silosolv AS. Eles são multicultura, eles vão abranger uma leva enorme aí de variedades que a gente pode fazer de silagem, mas vai variar de acordo com o teor de matéria seca, o teor de umidade e qual é o maior desafio daquela silagem. Quando a gente fala de silagem de gramínea, por exemplo, de alta umidade, o mais indicado é o Silosolv MC. Ele vai inibir diretamente Clostridium, uma bactéria muito comum em silagens úmidas. Quando a gente fala de silagem de grãos, silagem de muito açúcar ou até aquela silagem de milho planta inteira que tem muito grão, a gente fala de uma silagem mais instável, aquela silagem que quando a gente abre o silo, ela tende a deteriorar por fungos. E aí a melhor opção é o Silosolv AS, que conta com uma cepa de Lactobacillus buchneri, que vai fazer essa preservação do material pós-aberto. E como preservar esse material, hein, Bruna? A preservação desse material, muito especificamente durante o armazenamento, ela é bem importante, principalmente para a gente evitar a entrada de oxigênio. O oxigênio é sempre inimigo da silagem. E aí a gente tem uma alternativa que é a barreira de oxigênio. É um filme de poliamida, o Silagicil, que a gente vai colocar aí logo acima da silagem. Então a gente encheu esse buraco de material, coloca a Silagicil, coloca a lona dupla face por cima, uma não exclui a necessidade da outra, e aí a gente vai dar a segurança de que durante esse período de armazenamento a gente tem baixíssima entrada de oxigênio. É maior preservação, maior produtividade e melhor retorno da sua silagem. Obrigado, Bruna. E se você ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente ou mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, é o 016 35 18 20 25. Bom, o assunto agora é suinocultura. Vamos conhecer o trabalho da Agroindústria Master, empresa que trabalha com produção de suínos em Santa Catarina. Marcos é suinocultor há quase 20 anos. O sogro dele ajudou a fundar a Agroindústria Master, em Videira, Santa Catarina. Quando ele comprou o sítio aqui, a gente montou uma parceria com a Master e montamos a granja com 3.000 leitões para integração. A Master é uma das maiores agroindústrias independentes verticalizadas do Brasil. Esta granja trabalha com creche. Nesta fase, a leitegada permanece por 45 dias nesse ambiente antes de passar para a terminação. Entre os desafios sanitários estão as doenças respiratórias. As doenças virais respiratórias, elas geram impacto na imunidade do animal. Elas são imunossupressoras, né, que a gente diz. É a capacidade que cada agente infeccioso tem de minimizar a resposta imune. E se você não tem um diagnóstico adequado, fica muito mais difícil de você fazer a escolha dos princípios ativos. E com base na ferramenta laboratorial, em cima dos antibiogramas que a gente realiza no dia a dia, a gente consegue então fazer a escolha dos princípios ativos. Dentro desses problemas bacterianos que a gente tem, existe uma gama de princípios ativos que podem ser utilizados no nosso dia a dia. E um deles, do que a gente tem visto na prática com maior eficiência, é o resolutor.
é o princípio ativo marbofloxacina. Aliado à sanidade, o bem-estar faz parte da rotina com respeito à produção e desempenho dos animais. O pós-desmame é a pior época que tem para o leitão, né? Que ele é retirado da porca, daí não tem mais leite, né? E ele vai ter que se adaptar à creche. Vai ter que se virar, tomar água, comer, e a gente dá um suporte com papinha e joga esses galão no meio aqui para eles não evitar o conflito entre eles, né? Mas sempre vai ter a hierarquia que um vai dominar a baia inteira. Uma distração para que ele não acabe não mordendo o outro animal, não ocorra a mordedura do rabo, acabe evitando brigas, né? E que essas brigas ocasionem algumas lesões, que essas lesões acabem deixando o animal numa condição febril, uma condição mais traumática, né? Outra prática de bem-estar é fazer o desgaste dos dentes de algumas leitegadas. Quando ele nasce, né, é feito esse desgaste dos dentes, mas em alguns animais, né, não em todos os animais, para que eventualmente eles venham a não ocasionar lesões por brigas, né? Essas brigas gerariam alguma lesão mais traumática, podendo até ocasionar algum tipo de doença, né? Ações essenciais para uma carne com eficiência produtiva. Quer saber mais sobre o Resolutor da Ouro Fino? Acesse esse QR Code que aparece agora na sua tela ou entre no nosso site, que é o ourofinosaúdeanimal.com. Pausa rápida para o intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta com muito mais aqui no Ouro Fino em Campo. Todo produtor sabe que para obter a melhor produtividade com rentabilidade e bem-estar animal, é necessário um rebanho livre de parasitas. Master LP é o indectocida da Ouro Fino, à base de ivermectina 4%, que combate e controla com ação prolongada os vermes, bernes e carrapatos. Considerado um dos líderes de mercado, Master LP é usado e aprovado por todo o país, realizando mais de 50 milhões de tratamentos nos últimos 5 anos. Sua formulação diferenciada garante longa ação, maior período de duração e maior proteção ao rebanho, oferecendo ao produtor maior produtividade com menos manejo. Quando comparado aos concorrentes, o indectocida prova que a velocidade não é tudo. Master LP tem consistência e regularidade exclusivas, garantindo proteção no tempo que o animal precisa. É por isso que Master LP está há mais de 15 anos no mercado, oferecendo a maior concentração de resultados. Conte com um indectocida de ação prolongada e garanta maior produtividade ao seu rebanho. Estamos de volta com o Ouro Fino em Campo. Vamos falar sobre pecuária de corte? A nossa equipe entrevistou o José Leandro, pecuarista, proprietário da JP Agropecuária. A fazenda do José Leandro adota o sistema de estação de monta invertida. Ele fala sobre as principais vantagens e desafios. A gente tentou minimizar o problema do bezerro nascido na época da chuva. Então a estação de monta normal é uma época do ano, ele nasce na época da chuva. Como nós trouxemos a agricultura, para melhorar a fertilidade do solo, para fazer perfil de solo, para a gente plantar o capim pós-soja, a gente começou a observar que esse capim plantado pós-soja tinha uma qualidade muito boa, principalmente na época da seca. Então a gente inverteu a estação de monta, os animais nascem na época da seca, mas com abundância de capim pós-soja, entendeu? Então a gente conseguiu fazer o quê? Com que os animais nascessem na seca, não tem esse estresse de sanidade, essa chuva toda, esse problema de requeima da braquiária. Então a gente saiu fora do problema, que é a chuva, trouxe o bezerro para nascer na época da seca. E quando ele nasce na época da seca, ele não pega mais pasto seco no processo de desmame e pós-desmama. Quais os desafios para implantar esse sistema? Não, o que eu vejo de desafio? Você tem que, eu acho, estar numa região com clima favorável, com abundância de chuva. Nós estamos numa região muito boa de precipitação pluvial. Então, assim, você tem que ter uma região com luminosidade,
E, acima de tudo, a topografia, né? Para que você entre com o maquinário. As fazendas estão hoje na região do Mato Grosso. Norte do estado do Mato Grosso. Fala um pouquinho da fazenda, da criação de vocês, há quanto tempo que a fazenda existe? Tá. Meu pai sempre foi amante de propriedade rural, mas nunca foi um produtor rural, né? Então ele comprou 2 propriedades, uma em 78 e a outra em 94. E no dia a dia ele sempre teve paixão pelo negócio, mas dificilmente executava. Então ela era tocada por gerente, né? Por gerente de fazenda. Então com o meu dia a dia eu sempre gostei desse clima mais interiorano, né? E aí eu fiz agronomia em Marília, mudei para lá em 2000 e aí a partir daí a gente começou a desenvolver um projeto de uma pecuária de cria, que é a paixão que nós temos, tecnificada. Então, para você ter uma cria tecnificada, a gente trouxe a agricultura para fazer, né, toda a parte de reforma de pastagem, trouxe ação de monta invertida, né, trouxe a IATF, trouxe o Resync, trouxe maior quantidade de currais por menor área. Então a gente começou a entender o que a gente precisava para ter a cria tecnificada. Então assim, nós temos como meta, todos os animais desmamados em 2023, entra nessa ação de monta 2023, todos os animais que nascem, desmamam em 2023, que é para abate, tem que ser abatido em 2023, então a gente conseguiu diminuir, né, fazer um animal mais precoce, né, emprenhar o animal cada vez mais precoce, então a gente tentou ter uma pecuária de ciclo curto. E lá é gado Nelore, né? Gado Nelore, as matrizes Nelore, né, e a gente insemina uma parte de Angus, para que a gente possa fazer o cruzamento industrial. As fêmeas a gente consegue dividir em duas frentes. Uma que nós fazemos uma marca de carne, nós tiramos os melhores animais através de ultrassonografia de carcaça para os nossos animais, com um tamanho de ratil, tamanho de frame, tamanho de número de marmoreio. E os outros animais a gente manda para as empresas que fazem carne gourmet. Qual que é a importância de se reinventar na pecuária? Acho que a JP Agropecuária é um grande exemplo disso, né, de se reinventar. Então, o que a gente vê? Como nós não temos tradição nenhuma na pecuária, a gente acha que esse jeito é o certo de ter uma pecuária de cria. Entendeu? A gente não sabe se a gente está se reinventando, mas se a gente fizer o que todo mundo faz, é o quê? É reclamar do que tem. Então a gente não gosta de reclamar. Então a gente gosta de buscar alternativas para que a gente consiga produzir o máximo possível. Porque da porteira para fora você não vai mandar em nada, nem em preço, nem em mercado. Agora, da porteira para dentro, a obrigação é sua de ter a melhor produtividade possível, né, no menor espaço com maior produtividade. E aí daí para frente a gente consegue agregar valor. Bom, queria que você falasse dessa parceria com a Ouro Fino. Hoje você está participando de um evento falando um pouquinho mais da fazenda da JP Agropecuária. Qual que é a importância de estreitar esse relacionamento com a indústria? Então, a gente sempre fala que nós escolhemos com quem nós queremos trabalhar. E a empresa também escolhe com quem ela trabalhar. Então, assim, é um sincronismo de mesmas ideias, né? A gente buscar sempre alternativas, né, de técnicas ou de tecnologia, para que a gente consiga ter uma pecuária diferenciada. Então, a Ouro Fino tem produtos com valor agregado. Eu vou usar esse produto valor agregado em animais que a gente consiga agregar valor. Entendeu? Então, a gente começa a buscar alternativas de se produzir mais com menos, né? Então assim, a Ouro Fino é uma empresa que ela entende o gargalo da pecuária e a JP entende o que a Ouro Fino tem nos oferecer. Então, treinamento de equipe, né, a abertura da casa dela para a gente estar falando sobre pessoas que não tem nada a ver com, às vezes, com o dito pecuária, mas a gente fala hoje que a pecuária sem pessoas a gente não consegue usar a tecnologia. Bom, para a gente finalizar, hoje vai ser servida a carne que é produzida lá na fazenda, né? Queria que você falasse dos diferenciais dessa carne, dessa forma de verticalizar mesmo o seu sistema, né? Então, é uma produção de carne artesanal, né? Que a gente tira a cereja do bolo, não é nem o bolo mais, a gente tira a cereja do bolo e faz todo o processo de abate, desossa, embalagem e entrega mais pelo e-commerce para o consumidor final direto. Então a gente fala que a gente não vende carne, a gente vende uma experiência, né? Então a pessoa ela vai adquirir uma experiência. Uma coisa assim que ela não vai encontrar no mercado, né? Então nós entregamos para ela uma experiência assim que, no meu ponto de ver, está entre as melhores carnes hoje do Brasil. E essa edição do Ouro Fino em Campo fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!